Olá, meu povo amigo, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Aqui Lucas Guimarães, Jorge Jacob, nesta tarde maravilhosa aqui de sábado. Hoje, meus amigos, é um dia de muita emoção, porque hoje é o último episódio do Jorge contando as suas memórias, as memórias de um ex-gangster, onde ele vira a página da vida dele e é o Jorge vivendo de cara limpa. É o Jorge resistindo à tentação das drogas, do álcool, resistindo às coisas da rua que ele enfrenta. A nossa vivência da rua, o Jorge conta assim, os narcóticos e os normóticos, né? Que os narcóticos quem teve problema com droga, normóticos quem não teve problema com droga. Não, o adicto e o normótico. O adicto e o normótico. Isso. Verdade, o adicto e o normótico. O adicto que é o viciado e o normótico que não tem esse problema. O que ocorre, gente? Para nós, às vezes ver uma pessoa bebendo cerveja, ver uma pessoa fumando um cigarro, não afeta em nada. Na cabeça do Jorge, às vezes o cara tá virando aquele copo de cerveja, a boca vai salivar, ele não pode, ele tem que resistir. Ele não pode entrar num boteco, sentar numa mesa para tomar uma coca, porque ele vai ver os outros jogando, bebendo, festando. Na hora que vê, às vezes o cara ele pode entrar, ter um impulso. Nós vimos que a questão do vício é uma doença, ficou ilustrado. Nós vimos que essa doença tem um caráter físico, mas também um caráter espiritual que não pode ser negado. Exatamente. Porque boa parte das passagens do Jorge houveram influências espirituais. Então nós não estamos aqui discutindo o sexo dos anjos ou contando, nós estamos aqui falando o que falando a verdade, né? Não precisa a verdade se justifica por si só. Nós não precisamos ficar, né? Quer dizer, a história, por exemplo, o Jorge na clínica tomou um remédio, ficou sem droga, levantou como se ele estivesse de cara limpa já e foi se tornando um outro homem, foi se tornando uma pessoa mais tranquila. As aventuras do Jorge na Quimbanda, depois ele saiu, pesquise o que é Quimbanda, mas a gente já explicou também um pouco. Depois o Jorge na Umbanda, quer dizer, uma pessoa que tinha religião, que tem religião, que sempre teve Deus no coração, né? Apesar de ter vivido uma vida devassa em alguns momentos, uma vida profana, mas sempre teve religião, desde o berço. O pai dele deixou ele livre para ele escolher a religião, o Rogério, a mãe dele, ele foi escolhendo, vivenciou as coisas. Vocês imaginem aqueles que não têm religião, já falei isso algumas vezes, né? Não estou criticando os nossos amigos ateus ou agnósticos, a gente só está falando que aqueles que não têm algo maior para se apegar, a dificuldade é muito maior de sair do vício. Seja ele com drogas, como é o caso aqui, ou com álcool, qualquer outro tipo de vício, gente, e compulsão. O vício em sexo, por exemplo, que muita gente tem e não sabe. Então hoje é o Jorge falando a vida dele de cara limpa aqui em Santa Fé, contando um pouco como é resistir ao vício e outros assuntos também, eu acredito que vão surgir no aspecto até da prevenção e da vivência para resistir a ele voltar para aqueles caminhos que levaram ele para baixo, levaram ele para o fundo do poço. Então, já inicio, infelizmente, esse vídeo com um clima de despedida, mas é uma despedida das memórias do Jorge. Haverão outras oportunidades de estarmos conversando, só que agora de outros assuntos, com outros motivos, com outros temas, que não seja só a vida dele, enfim, os problemas que o Jorge passou. Tá com você agora. Boa tarde a todos. Sábado maravilhoso, igual o Lucas falou. Quente, mas é clima natural de Santa Fé. Sim. Voltando já, depois da internação, eu quero deixar bem marcado assim, quando eu saí da clínica, pisei na rua, eu sabia naquele momento que eu ia ser um cara que estava pisando na rua de cara limpa. Não era um cara acostumado a estar de cara limpa na rua.
vinha mais de 25 anos cronicamente me entorpecendo. Então, quer dizer, era natural para mim estar na rua entorpecido, louco, alterado por algum tipo de substância. Metade da vida, Jorge, então? Metade da vida. Então, quando eu cheguei em Santa Fé, eu senti um choque e senti um medo, coisa que eu nunca tinha sentido. Eu não tinha medo de nada, não tinha medo nem de morrer, tanto que eu já disse para vocês e para o Lucas que eu queria morrer usando drogas, eu não tenho medo de morrer, tanto até pela crença que eu tenho. Sei para onde eu vou e sei que posso voltar ou não, mas esse tipo de medo eu não tenho. Mas tive medo de me relacionar de cara limpa e de cair novamente no mesmo abismo. Então, naquele momento em que eu pisei, vim da clínica, que foi no dia 11 de novembro do ano passado, 2022, eu cheguei na casa de apoio, fiz uma oração, agradeci por ter chegado na casa de apoio, arrumei todas as minhas coisas no guarda-roupa que me foi dado, no quarto que me foi dado, arrumei a minha cama, coloquei o meu travesseiro com a fronha limpinha, cheirosinha, arrumei os meus sapatos no sapateiro que tem, e que não era muito, era um sapato e um chinelo e uma sandália. E arrumei tudo ali, meus documentos, que eram todos os documentos, era de 1989 ainda, então carteira de trabalho tem valor, mas a identidade nenhum. Naquela época estava defasado? eu tinha 19 anos, né? Ah, entendi. Então, eu fiz aí, agora eu já renovei a documentação aqui em Santa Fé, a identidade. Mas agradeci aquele momento por estar tendo contato com a rua e com a sociedade. Quando eu saí fora da casa, que eu olhei a rua, foi uma coisa estranha para mim, foi um choque, porque de frente com a casa tem uma conveniência e uma tabacaria. De frente com a casa de apoio, ali na Navarro de Andrade, descendo. Passou a igreja, você vai descendo, a do Mateus. Sei, do Mateus, do filho do professor Nenê, Conveniência Avenida. A casa de apoio é onde? Aquela casa rosa, quase de frente, do outro lado da rua. De capotão de madeira? Exatamente. Aquela é a casa de apoio? Aquela é a casa de apoio. Você estava lá antes? Eu estava lá. Antes de alugar? Você estava morando lá? Ah, eu não sabia. Estava morando lá. A tentação, então, estava do outro lado da rua. Do outro lado da rua. Aí, primeira coisa, aí o pessoal pegou e me falou para mim, vamos pro grupo de apoio, que é o grupo que é da Irmandade que eu frequento, anônimo. Os colegas, teve um que chegou e falou, não, cara, você tem que ir, porque eu sugeri que a gente, no início, quando tem um contato com a rua, frequente 90 dias e 90 reuniões. Falei, cara, eu não vou. Não é por falta de vontade, é pelo cansaço físico. Eu sou um cara que eu tenho diabetes, então eu tive que fazer a barba do pessoal na clínica. Naquele dia eu não sabia que ia vir, depois da barba me foi dito que eu ia vir, arrumei minhas coisas correndo, tudo isso num fim de tarde. Viemos junto apertado dentro de um Fiat, aquele vermelhinho que você via andando por aí, entendeu? E eu fiquei cansado, falei, vou tomar um banho e vou aguardar a refeição e vou ficar por aqui. Tudo bem, dei uma saidinha na frente, olhei o movimento da rua, olhei a conveniência do outro lado, olhei todo mundo com uma long neck ou uma latinha na mão. Cara, por incrível que pareça, a bebida ela não me causa desejo. Mas eu bebia, e muito. Tem cara que bebe e depois cheira para cortar o efeito. Eu ia falar isso aqui. Eu também cheirava e depois bebia para baixar o efeito da cocaína. Entendeu? Eu era o contrário. Mão de obra com Entendeu? Já no final. Lá antigamente, quando eu ainda fumava base, eu nem bebia, eu só fumava base. Entendeu? Mas agora já no final era. Mas a bebida, eu olhei aquele pessoal bebendo, não me causou vontade, salivação.
Tá, eu olhei naturalmente, como se fosse o pessoal se divertindo, um ambiente que eu achava que eu não poderia estar. Sozinho, entre aspas. Porque eu posso chegar dentro de um bar, hoje, mas junto com 2, 3 companheiros da Irmandade. Porque nós vamos estar irmanados. Um não vai deixar o outro cair, porque um vai estar olhando, cada um de nós vai estar notando a reação um do outro. Ó, calma aí. E a maior ajuda de um adicto é um outro adicto ajudando ele. Então a ajuda de um adicto para o outro é a maior ajuda que pode existir. Aí entrando fazendo um breve chamativo aqui para as famílias de quem tem alguém com problema com droga na família, a família geralmente não consegue ajudar o adicto. Quando eu digo adicto, é aquele que faz o uso de drogas, seja lícitas ou ilícitas, lícita como álcool e ilícita como as outras drogas que não são liberadas pelo governo, né? Geralmente a família não pode ajudar, mas um outro adicto que já passou pelo problema e que hoje vive em recuperação, ele conhece todos os gatilhos e todos os desejos dessa pessoa que está vivendo isso nesse momento, porque ele já passou e por isso ele pode ajudar de forma positiva, entendendo e até antecipando o momento da pessoa ter uma recaída. Então, por isso que é bom os adictos frequentem um grupo de apoio e andem irmanados. Agora, voltando para o vídeo. Não sabia disso. Exatamente, é verdade. Não sabia disso. A maior ajuda é de um para o outro. Entendeu? Às vezes, um familiar não consegue me ajudar, mas um outro adicto, ele consegue prever que eu vou ter uma recaída. Só de conversar comigo, só no meu semblante... entendeu? A gente consegue identificar. Vamos dizer que ele vê que você está meio agitadão. Não é nem agitadão. O cara me conhece. Todo dia nós estamos em contato. Eu faço ali, converso ali no meu grupo de apoio, faço minhas partilhas e tal. Eu tenho um comportamento normal do Jorge Alberto. No dia que eu chegar lá assim, ó, não olho na cara de ninguém, converso muito pouco, que eu sou um cara comunicativo. Todo mundo vai notar que algum problema eu tenho. O pessoal vai perguntar, tá tudo bem? Você vai falar, tá. Eu vou falar, tá. Aí o pessoal vai falar, não tá, porque a gente conhece o cara. Né? Aí um vai perguntar, já usou? Aí o cara fala, não. Fala, então, mas tá perto de usar. O outro vai falar, porque você não é desse jeito. Tá a perigo. Você não é desse jeito. Alguma coisa está acontecendo com você. Então aí entra a ajuda de um para o outro. O que está acontecendo? Aí o cara abre o coração, é uma briga com a esposa, entendeu? E aí solta aquele o que a gente fala na sala é soltar o barulho. Soltou aquele barulho, o cara sai leve como se tivesse tomado um passe, cara. É como se fosse uma coisa de psicólogo. Exatamente. Né? A terapia mais barata que tem é o grupo de apoio. E o grupo de apoio não é só para adictos de drogas. Existe mais de 60 tipos de programação em cima de 12 passos, que é para cada tipo de compulsão. Compulsão de comida, sexo, compulsão por gasto, tem gastador compulsivo, jogador compulsivo, sexólatra, antigamente era falado, são os compulsivos por sexo. Tem vários tipos, tabagista, entendeu? O comedor compulsivo, que não é, às vezes ele nem é obeso. Às vezes tem um cara que come muito, não é gordo, mas ele tem um colesterol alto. Tá ferrado. Ele tem isso, tá com a saúde. E é um comedor compulsivo. Às vezes ele é um comedor de... não come coisas que engordam muito, mas é rico em colesterol, que enche o sangue de colesterol ruim. E é compulsivo por esse tipo de coisa, que são os docinhos, que tem a gordura hidrogenada, e pãozinho, massas folheadas, e assim vai. E tem gente que é viciado nisso. Então também tem grupos de apoio para isso. Mas voltando ali, o Jorge na rua, no segundo dia eu fui para a reunião. No segundo dia eu fui para a reunião e desses
90 dias e 90 reuniões, eu consegui frequentar 89 reuniões. Teve uma reunião no dia 18 de novembro que eu peguei pela metade, que foi no dia que eu fui pela primeira vez no terreiro, e que dia 18 de novembro agora fez um ano que eu estou frequentando o terreiro. E aí nos dias que tinham, lógico, o dia que tinha o terreiro, eu ia, pegava a meia reunião. Eu ia no terreiro, assistia, porque o terreiro começa mais cedo, e a reunião é das 8 às 10, a gente saía e pegava quem estava comigo na época. Só tem um que está limpo ainda dessa época, além de mim, que você conhece. Deixa pra lá. Não podemos falar o nome dele. Falar, que você conhece, e ele frequentou o terreiro também. Hoje ele não está frequentando. Ele se considera umbandista, se considera espiritualista, um irmão do coração. Tem os problemas e as dificuldades deles, como todos nós temos, mas eu não sou ninguém para falar da vida dele e nem para julgá-lo. Só que hoje ele está numa outra função que também eu acho muito nobre, que é nesse momento de fim de ano, onde acontece o maior número de recaídas, ou o maior número de consumo de drogas, ou ainda quando o consumo de drogas se torna incontrolável, porque a euforia toma conta de quem já busca euforia em algo a mais, que é a droga. Então ele está numa função muito nobre, e eu quero parabenizá-lo e pedir que Deus o abençoe nessa função, que é estar tomando conta desse pessoal que está recém chegando em uma clínica terapêutica, e ele está lá fazendo isso. Ele está na comissão de boas-vindas. Exatamente. Ele está no administrativo e está na comissão de boas-vindas também. Entendeu? Então... Muito bom. Se ele assistir o vídeo, ele vai saber que eu estou falando dele, e eu quero parabenizá-lo. E quero dizer, dificuldade todo mundo tem, e ele com as dele vai passar como passou para mim. E aí, ele é um dos que me ajudou a ir para o grupo. Nós íamos diariamente. E aí eu comecei a me relacionar publicamente com as pessoas normóticas da cidade. No terreiro, você foi um deles, teve outras pessoas no terreiro que se relacionaram comigo, como tem adictos também que estão no terreiro, que também se relacionam comigo, tanto no terreiro como na Irmandade. E aí, um desses adictos me chamou, foi o primeiro que me deu um serviço aqui em Santa Fé, e eu fui e fiz o serviço na casa dele. Mas eu, para sair andando da Navarro de Andrade, virar na Conselheiro Antônio Prado, descer a descida da Praça do Cigano e subir ali na frente da escola, no São Francisco Benedito de Lima. Isso, na escola Benedito de Lima, bem na frente da escola, a casa dele. Eu não me senti confortável para ir sozinho. E aí eu chamei mais 2 amigos para me ajudar, e aí eu dividi o que eu ganhei com esses 2 amigos, só para sentir a segurança de fazer esse trajeto, porque eu sabia que tinha bares e essa baixada é famosa também por ter muita gente que consome e que está na rua ali usando. Então eu, para me evitar de cair, eu preferi ir irmanado e rachar o meu dia de trabalho, a minha diária com os outros 2. E aí nós trabalhamos o dia inteiro, deu tudo certo, nós recebemos. E eu fiquei feliz por ter me sentido útil e conseguido realizar o meu primeiro trabalho. E desse trabalho eu já fui indicado para um outro trabalho, que já é uma outra pessoa que já frequentou o nosso terreiro, não tem frequentado mais, mas ela é normótica, ela não é adicta. E fui fazer um serviço na casa dela, ela gostou muito do meu serviço. Não é nada relacionado com elétrica, que é a minha profissão. Lá eu fiz uma limpeza de quintal e uma jardinagem. E ela adorou a jardinagem que eu fiz. Inclusive lá tem muita erva que a gente precisa, que eu podia chegar lá e pedir para ela e esqueço, cara. É verdade.
que é um bandista sabe que o banho de Poxa erva, a hora vida. que eu tava chegando aqui já com 4 raminhos de manjericão ali. Cara, eu vou falar pra você, galera. lá eu vi pé de arruda desse tamanho, assim. Meu Coisa Deus. rara de ver, De viu? ver, imagina. Coisa rara de ver. E ajudei ela, que o pé de arruda já tava até deitando. Coloquei um pauzinho, amarrei com uma delicadeza pra não machucar, pra não morrer. Aqui a arruda é um trem duro de Nossa, aguentar, duro de pegar e duro de guardar. E o olho dos outros mata ela, né? Mata. Então. Já matou umas 3 aqui em casa, eu escondi ela ali. E aí é o seguinte, daí foi acontecendo esse trabalho e dentro da Irmandade nós temos construtores, temos gente de toda a sociedade que frequenta a Irmandade. Então aí eu fui aparecendo serviço na minha área de elétrica, e eu fui realizando muito bem realizado. Aqueles que eram rápidos eu entreguei muito no prazo, os que dependia de executar uma parte e depois executar outra parte também, muitos foram executados. E tem outros que ainda ficaram uma parte para executar só no ano que vem. Que o pessoal nem terminou de levantar, ou é sobrado, ou está faltando a parte da frente do imóvel, que é a fachada, onde vai ter a iluminação mais pesada. A iluminação de fachada geralmente é o visual principal da casa, né? O que o cara quer mostrar. Exatamente. Então, ele precisa terminar isso para mim poder fazer essa iluminação. Então, isso aí está já armado para o ano que vem. Já tem serviço já arrumado para o ano que vem também. Muita coisa está se abrindo para o ano que vem. Inclusive, eu tenho o meu projeto, o Lucas até me inspirou nesse projeto, que é continuar gravando os vídeos de forma independente e falando sobre o assunto que é a dependência química e a literatura extensa e o comportamento de quem quer se manter limpo. Então esse é um conselho de amigo que ele me deu, que me inspirou e que eu aqui estou me comprometendo a seguir. Eu acho realmente, Jorge, e o que eu puder, eu quero ajudar você nisso, porque eu acredito o seguinte, eu acho que nós não podemos desperdiçar o talento da gente. Com certeza. Você tem um talento de comunicação. Isso. Você se comunica de forma clara, objetiva, de forma coesa, de forma organizada. Eu acho que você também, você tem muita coragem para falar coisas assim, até intimidades suas e intimidades vividas ali no âmbito da droga, do vício, que, por exemplo, eu ainda não tenho essa coragem para falar de certas coisas do meu passado assim, abertamente num vídeo. Vai chegar um momento, vai chegar. Inclusive por inspiração sua, de contar realmente, mas vou falar bem sério, porque assim, tem pessoas na minha família, você sabe disso, que já tiveram problemas com droga, já tiveram problemas com álcool. Um já teve problemas com... o álcool também é uma droga, né? Droga. Lícita, mas um que teve problema com álcool, pagou um preço altíssimo para sair, toma muito remédio, remédio para acordar, remédio para dormir, isso, aquilo, perdeu uma boa parte da vida para o álcool, né? Diga-se de passagem, uma excelente pessoa, porque eu conheço. Né? Te contou um pedaço ali da história, passou a tremedeira, passou tudo, nós passamos ali junto. É um grande sofrimento, porque ele demorou muito para cair em si e se resgatar. Ele se puxar, porque a primeira pessoa que tem que querer é quem tem que sair do poço, né? Com certeza. Não é quem está fora. O primeiro impulso é dado de quem está no fundo. Isso aí. A hora que você pula, alguém te segura e puxa. Isso aí. Né? E também dentro da minha família, muito próximo, tem uma pessoa que tem problema com álcool. Né? É uma pessoa que bebe desde os 13 anos de idade, dos 12 anos de idade, e até agora com mais de 50 anos, bebe muito e bebe diariamente. Isso. Só que assim, é uma pessoa que não se considera alcoólatra, o que é muito complicado. É mais complicado que tudo. Porque a pessoa primeiro tem que aceitar que é doente, que está doente. Aliás. Aceitação é a parte fundamental. Primária, né? A parte primária. Cura, né? Se não houver aceitação para começar uma recuperação, não tem
como haver recuperação. A aceitação, em primeiro lugar, a rendição que você perdeu para aquele tipo de substância, seja qual for. E segundo lugar, a aceitação que você tem, a doença, o problema. Ser adicto não é uma coisa que eu escolhi ser, mas tratar da minha adicção é uma obrigação minha, responsabilidade minha. Porque tem, enfim, pessoa não se considera alcoólatra, pessoa não acredita que tem problema com isso, ele tem, o pai dele teve e a mãe dele tinha. Exatamente. Mas quer dizer, genético pura. Existe. A genética preparada. Rapaz, entendeu? isso é natural. Então, não se considera alcoólatra. Então, nós vamos fazer o quê? E quando fala assim, é uma doença que pode ser genética, na literatura diz que pode ser e não pode ser. Existe uma predisposição genética. Para tolerar, né, a substância. Isso, existe. Em casos genéticos, a predisposição genética. Existe uma predisposição natural, que é aquela predisposição que a pessoa gosta e de repente vira o problema. Existe a predisposição social. Quer dizer, o meio usa e ele também está inserido. O meio que ele está inserido, ele começa para poder ter aceitação do grupo. E quando ele vê, ele já está lá no meio, dentro, no meio e já não consegue se livrar. Então, são esses três caminhos. E tudo começa no espiritual e depois passa para o material. Quando está no material, já não tem mais como sair. Sim, aquela questão que a gente fala também da simbiose. Exatamente. O cara que está num vício, que ele está alimentando ele, e o outro espírito que está utilizando ele de filtro para aquela energia, aí, enfim. Gente, eu não sei o dia de amanhã, mas, por exemplo, eu já estou há alguns anos sem beber bebida alcoólica. Já parei de beber, justamente por causa desses exemplos na família. Você acordou para isso há tempo. Na família, né? Sim, para não deixar se tornar uma coisa incontrolável. Claro. Beleza, eu consegui parar, meus amigos, de beber álcool com uma certa facilidade. Né? Agora estão chegando as festas de final de ano. Não sei se eu vou pegar em um copo nem para brindar, porque particularmente não tenho vontade. Mas sei que isso não é... O álcool para mim, apesar de eu ter gostado de beber e bebido bastante durante muito tempo na minha vida, estou com 26, mas eu bebi muitos anos. Mas, por exemplo, para me livrar do tabagismo, eu fumava também, vocês sabem disso, tem vídeo aqui eu até ensinando a fumar charuto, mas isso é o passado da gente, então tá, deixa aí. Enfim. Eu, por enquanto, ainda tenho tabaco na minha vida, que é o próximo, mas entre nós, passo a ser deixado. Menor dos males. Dos males. Mas pra mim, tô falando igual você fala de você, eu vou falar um pouquinho disso. Isso, que é uma coisa mais leve, é uma coisa mais leve de falar, não deixa de ser um vício. É claro. Assim como o açúcar. Claro. Eu sei que eu tenho uma dificuldade com relação ao açúcar. Eu tenho. Eu não consigo ficar 3 dias sem comer um doce. Eu tento me controlar muito. Água eu bebo bastante, mas eu já me controlo por causa da diabetes. Mas, por exemplo, que daí tem aquela história do Exu Mirim, não vou contar exatamente, gente, porque Exu Mirim é uma entidade bem bocuda, então não tem coisas que mais assim. Quando a gente ingressa num terreiro de Umbanda, gente, a primeira coisa que a gente vai perdendo são vícios, como por exemplo, se você era baladeiro, você vai ficar mais caseiro. Se você é pinguço, pé de cana, você vai começar a beber menos. Se você fuma demais, eu já cheguei a fumar 2 maços de cigarro por dia, tá? Tempos assim de ansiedade, de coisa, você vai começar a fumar menos, você vai se tocando para certas coisas, você vai se lapidando. Hora que você vê, você já não vai estar mais no meio daquela roda de boteco, bebendo. Às vezes você não vai estar já mais fumando um cigarro atrás do outro. Tem irmãos da gente ali do terreiro que fumam. Mas eu acredito que é aquela turma que fuma menos de 1 maço por dia. Um maço dura para alguns dias, pelo que eu vejo lá. Que não era o meu caso. Eu cheguei a 1 maço por dia, foi o mínimo assim que... Só que, gente, voltando pro meu caso, o cigarro para mim foi muito difícil de largar. Uma vez o Preto Velho falou que ia me ajudar. De novo, depois acho que o Preto Velho falou que ia me ajudar. Um outro. Depois o Caboclo falou que ia ajudar. Aí eu fiquei uns tempos bonitinho. Só que, gente,
já expliquei para alguns, né? O tabaco é o elemento terra, né? Porque ele estava plantado na terra, picou, virou cigarro. O álcool é o elemento terra, porque ele vem da cana, porque vem da cevada, que é plantado na terra, eles usam para trabalhar. Eu ia na gira, mas isso é verdade, gente, não é querendo falar, não vou... Alguém pode me entender mal, mas a verdade é essa. Eu ia pra gira e eu tava como Cambone. E eu tava os primeiros meses são os piores, né? Eu tava 3 meses, 4 meses sem fumar. Entrava uma gira de esquerda, que é a gira do fim do mês. Dos outros nem tanto, mas entrava aquela gira. Todas as entidades fumando. Que é o cheiro do álcool destilado, porque eu sempre... Tem vídeo aqui eu ensinando o pessoal a tomar uísque também. Como é que se toma? Pô, que era a minha bebida hoje nós estamos falando para evitar e você bebida, ensinando a beber e fumar. Não, já faz tempo. Não, então, lógico. Você vê como que as coisas mudam. Né? Eu tô contando aqui Exatamente. hoje. Chegava na gira de esquerda. Aí vinha aquele copo de uísque cowboy assim... E eu sentindo aquele aroma, aquele cheiro que eu já conhecia de muitos e muitos anos e muitos porres. Aí vinha, porque eu sempre fui muito do cigarro. Fumei charuto por um tempo, assim, de vez em quando. Fumei cachimbo, tá até aí, com fumo mesmo. Porque o cachimbo é mais insossozinho, mas você já fumou cachimbo? Já fumei cachimbo. É mais levinho, mais... mas eu usava fumo de chocolate. Eu também, então, da Finamore, né? Da Finamore. Aí o que acontece? Só que o cigarro, pra mim, era um companheiro. O cigarro é companhia, isso que é o problema. Cigarro é companhia, bengala e muleta. Aí chegava a gira de Pombogira, que era só cigarro, os guardião mais charuto. Que esse cigarro longo, que eu fumei a maior parte da minha vida o Camel amarelo. Fumei a maior parte da minha vida o Camel amarelo. Eu também gosto de filtro amarelo. Só que no final eu tava fumando o Harmony, que era quase igual o Chanceler, assim, fino e longo. O antigo charme da Souza Cruz. Aí eu vi as pombogiras fumando assim e a minha boca começava... esse cigarrinho. Aí eu caía. Até que o Exumirim me deu um checkmate. Falou que se eu não parasse de fumar, ele ia fazer eu guardar o cigarro onde o sol não bate. Mas daí eu senti que eu fui auxiliado espiritualmente. Exatamente. Hoje eu vejo alguém fumando, quer dizer, o vício psicológico. Certo? De ver já começava aquela boca, aquela coisa. Tem gente próxima a mim que fuma, né? Cigarro. E eu vejo e já não me dá mais. Então eu sinto que eu tô bem. Igual você fala esse contato com a rua, porque tem que ter um fumando em cada esquina, tem um bebendo em cada esquina. Então esses vícios mais comuns assim, se o cara não for muito cabeça feita, eu conheci gente que ficou 15, 10 anos sem fumar. Um dia um amigo deu um cigarro... não, cigarro você pegou na mão, começou a brincar, você já é fumante de novo. Isso que eu ia dizer. Você mexeu com ele na mão, você já tá... Inconscientemente, né? Você já acende. Eu conheci uma pessoa, irmão do seu Jamil, Carmo Nami, já faleceu. Cara, ele parou de fumar, mas não largou o cigarro. Ele pegava o cigarro e punha na boca e deixava ele apagado, cara. Até o filtro molhar, aí ele jogava aquele fora e punha outro novo. E aí o Mário Nami, que era filho dele, ele falava: meu pai parou de fumar, mas não largou o cigarro. E é real. E uma pessoa excelente, cara. Não é porque ele faleceu não, mas conversei muito com o seu Carmo e ele sabia de história da minha família, porque minha família era parte da família do meu pai é de imigrantes que vieram da Rússia e da Ucrânia. E eles são libaneses aqui, a família original chegou no interior de São Paulo e depois foi para Campo Grande. E eles me contaram muita história sobre a minha família, sobre o meu avô e o meu tio-avô, que o meu avô chegou na cidade trabalhando como armador de ferragem das construções. Olha. E o meu tio-avô, que é o tio Nicola Vitkov, tem até uma rua no Lar do Trabalhador com o nome dele. Ele foi o cara que encanou a primeira água de Campo Grande e era o melhor encanador e o melhor calheiro da cidade na época. Olha. E que foi o que fez a construção deles na 14 de julho, que é a rua principal do comércio. E eles têm um comércio de frente para a Praça de Coelho, que é a praça central de Campo Grande. Olha só. Entendeu? Então, Jorge, ele contou essas histórias aí. Mas deixa eu perguntar uma coisa para você.
qual foi a maior dificuldade que você enfrentou de cara limpa? A maior dificuldade que eu enfrentei de cara limpa... Agora já, nessa nova vida. Então, a maior dificuldade que eu enfrentei de cara limpa foi buscar uma pessoa para trazer para a clínica. Foi uma viagem de 30 horas. E não foi pelo problema da droga. Eu, como sou um espírita e tenho a sensibilidade mediúnica, eu senti que o rapaz não estava bem espiritualmente. Em primeiro lugar, a mãe dele foi mostrar para nós o lugar que ele dormia, que era afastado da casa dela, mas no dia ele estava dormindo na casa dela. Nós chegamos e estava lá cheio de bituca do consumo de... Eu vou falar aqui que é o pitilho, para nós lá no Mato Grosso do Sul, que é o crack misturado com fumo e enrolado num papel. Entendeu? Que ele não fuma... Cigarro de crack benzido, cigarro benzido com crack. Isso. Aí, eu vi aquela situação, não me causou nenhuma vontade, mas também eu estava irmanado, estava com mais dois, por isso que eu falo, a gente sempre anda irmanado nessas situações. E fomos buscar, quando entramos na casa dele, teve um companheiro que entrou, conversou com ele, eu entrei, peguei o celular dele, para ele não ficar sem o celular, porque quando ele vem para a clínica ele entra em contato com a mãe, com a família, uma vez por semana, mas entra. Depois, conforme vai melhorando, ele tem o contato diário, mas o primeiro passo ali na internação, 15, 20 dias, ou até um mês, a pessoa fica... A maior parte 15 dias, mas tem gente que fica até um mês. Eu, no caso, fiquei 45. Porque eu peguei um fim de ano, o pessoal estava de folga do fim de ano. Quando chegou, aí contou mais 15 dias. Aí passou mais 15, que minha esposa não entrou em contato na correria dela. Eu fiquei 45 dias sem conversar com ninguém de casa. Mas, quando chegamos lá, pegamos ele, conversamos com ele e ele resolveu vir espontaneamente, não houve resistência, não houve nada, não houve discussão nem com a mãe dele, nem com... E ele é uma pessoa espiritualizada também, diga-se de passagem, ele também é um bandista. Ele teve no nosso terreiro tudo, só que aí ele sentiu que ia recair e ele pediu para voltar para a clínica, tá lá. E quando nós viemos, aí entra o problema espiritual, assim. Na ida, tudo correu maravilhosamente bem. Eu dirigi das 11 da noite às 7 da manhã nas piores estradas do mundo, que são as estradas de Goiás. Entendeu? Me desculpa o governo de Goiás aí, mas, gente, o norte de Goiás ali para chegar no Mato Grosso ali por Barra do Garça, aquelas estradas ali 2 buracos para cada pneu. Entendeu? Então eu vim desviando, não estourou um pneu, não furou um pneu, cara. Chegamos em Barra do Garça, vivo e são. Na volta começou, estoura um pneu. Na entrada de Piranhas, tem uma cidade lá que chama Piranhas. Na entrada de Piranhas, estoura outro. Paramos, troca 2 pneus. Chega em Jataí, de Goiás. Eu tinha que passar por baixo na saída, tinha que passar por baixo do viaduto para vir direto para sair aqui em Cacilândia. Cacilândia do lado de lá, Aporé do lado de cá, no Mato Grosso do Sul, Aporé, Goiás. E tinha que passar por baixo, eu passei por cima. Fui sair lá em Mineiros. Você contou que você errou, aí voltou. Voltei de novo. Peguei, fui lá no posto, fiz o retorno, desci e passei por baixo. E nisso foi 100 e poucos quilômetros para chegar em Mineiros. Errada de 100 Errada de 100 e poucos quilômetros, somado dá 300, quase 300, né? Porque ida e volta. Bom, início já era de noite. Foi chegando e ninguém já suportava, ia passar o volante.
Tinha um que não podia dirigir porque estava com ele atrás, os dois, um dormia, mas quando ele acordava, o outro tinha que acordar para poder, se ele precisasse de alguma coisa. Graças a Deus, nesse ponto aí, não aconteceu nada de errado. E eu tive que dirigir até chegar aqui em Santa Fé. Entendeu? Quando chegou aqui em Santa Fé, eram 5 horas da manhã. Nós saímos 20 horas de uma segunda-feira, terça-feira. E chegamos aqui em Santa Fé às 5 horas da manhã de uma quinta-feira. Isso sem dormir, só dirigindo. E eu era o cara que mais se comunicava com ele, porque nas paradas os outros iam abastecer, e eu ficava com ele. Aí eu perguntava o relacionamento dele social na cidade, o que ele gostava de fazer. Um excelente cozinheiro, cozinha brasileira. E ele tem um curso técnico em gastronomia. Cozinha brasileira, ele faz uma feijoada excepcional, cara. E conversando com ele, tudo, fui vendo que ele estava aberto. Quando a pessoa abre para você conversar, aí você abre para poder entrar cada vez mais no problema da pessoa. E eu vi que ele era um cara que ele era uma pessoa boa, que ele não estava com medo do que estava acontecendo, ele não era um cara agressivo, e eu fui estudando isso, só que eu, como médium, eu puxei para mim muita coisa que estava com ele sem saber. Na hora que chegou 5 horas da manhã, que eu fui deitar para dormir, eu não dormia. Podre. Cansado, podre, mas não dormia, eu começava a ter visões, fechava o olho e começava a ver. Aí foi tendo várias visões, assim, caveira velha de cabelo comprido. São as visões dos obsessores que estavam com ele, que ficaram comigo enquanto ele foi para a clínica. Você acha que você puxou tudo? Sem querer. Sem querer. Por último, aí eu conversei com ele depois já. Falei, vem cá, seu avô tinha olho claro? Ele falou, tinha. Ele tinha um cabelo liso partido do lado? Falou, tinha. Falei, então é a pessoa que eu vi. Por último, eu vi a imagem do avô dele, numa expressão de felicidade e agradecimento por eu ter feito e tratado o neto dele como eu tratei. O avô dele já é desencarnado e eu consegui, eu não sou médium vidente, mas eu tive evidência nesse dia. Então, assim, eu até agradeço que foi a pior experiência e foi a melhor. Porque eu consegui ver a espiritualidade, tanto boa quanto a espiritualidade obsessora. Ele não escolhe, né? Vê... Isso, nesse dia. E vi assim de forma rápida, assustadora, mas quando foi a vez de eu ver o avô dele, o espírito do avô dele, foi uma coisa muito carinhosa. Ele não falou, ele não abriu a boca, mas na minha mente é como se ele estivesse agradecendo e pedindo que o neto dele fosse muito bem tratado. Então foi uma experiência difícil, foi um calor intenso, umas estradas esburacadas. Passamos, a hora que nós chegamos em Mineiros, que errei o caminho, por que você... Paramos de cara com o quê? Casa das primas. Entendeu? E as primas tudo bebendo na frente da casa. A gente ainda tá escrito grandão assim, Casa das Primas, lá em Mineiros. Eu falei, eu não vou lá. Aí os outros 2 foram pedir a orientação, falou que a gente errou o caminho e tal. Ô Jorge, outra coisa disso tudo que você viveu, eu sei que vai ser muito difícil isso, mas tá, a experiência e tal, o que você, disso tudo que você viveu até hoje, comparado com o que você vive hoje, né? Todo o seu passado comparado com o seu presente, quais são as suas considerações finais para quem nos assiste neste aspecto seu? O que você, as coisas que você aprendeu com o outro Jorge
e com o Jorge agora, e assim, dessa tua biografia toda que a gente gravou aqui e tudo mais, que foram grandes histórias mesmo, e eu acho que, sei lá, muito mais que 5 horas de gravação nós fizemos, né? Eu acho que fizemos umas 10 horas de gravação. Eu também penso que foi por esse lado. Que lições que você divide com o público? Não só de vício, mas de vida, Isso. O que você viu da vida? Que você Porque assim, da vida, quando eu vivia, achava que aquela parte glamurosa do vício, do jogo, das drogas e tudo, enquanto havia glamour, que a gente acha que é glamour, não era glamour, eu estava me auto-enganando, estava vivendo um auto-engano. Em segundo lugar, não existe um outro Jorge que um Jorge novo. Existe o mesmo Jorge vivendo em recuperação. Só que hoje eu tenho a compreensão que eu não tinha de que eu sou um doente e que a responsabilidade de me recuperar é só minha. O Lucas não pode fazer a recuperação por mim. Os outros irmãos que fazem a recuperação no grupo que eu frequento não podem fazer a recuperação por mim. A única pessoa que pode sou eu. Por isso que eu digo assim, ao familiar, mais ao familiar hoje eu digo mais ao familiar de quem usa. Eu já disse para quem usa, já disse para quem não usa que não use, e hoje eu digo para o familiar. Quem pode ajudar melhor o teu familiar que está usando é aquele que já usou. Quem pode ajudar melhor qualquer pessoa que está passando por um problema, que não seja droga, que seja outro problema, é outra pessoa que já passou por esse problema. Mas isso dentro de um grupo vai ocorrer um fenômeno chamado igualdade. Dentro de um grupo, todas as pessoas, pode ser o presidente da República e pode ser um cara que às vezes ele é um pedinte que está pedindo para sobreviver, mas ele está indo no grupo para se manter limpo, são tratados com a mesma igualdade. Todos são adictos e estão tentando um caminho de recuperação. Muitos estão conseguindo, graças a Deus. Muitos recaem. O programa é de tentativa e, como tudo na vida é tentativa e erro, mas ser inteligente é aprender com os próprios erros. Ser sábio é você olhar o erro do outro e aprender com eles. E ali dentro da Irmandade a gente aprende a fazer isso, para não incorrer no mesmo erro. Hoje eu posso até errar, eu sou humano e vou errar, eu tenho certeza disso. Mas novos erros. Só que novos erros, não vou incorrer nos mesmos erros. Então, que fique bem gravado para o familiar e para o adicto que está sofrendo, o adicto que está no uso e não está... se por um acaso tiver contato com esse vídeo, de alguma forma, ou alguém que conheça, mostre. Eu quero deixar frisado de novo que o número para buscar ajuda é o 132. Ligue e alguém capacitado irá atendê-lo e irá encaminhá-lo para o melhor lugar. É isso aí, Lucas. Bom, muito obrigado, Jorge. Muito obrigado, público que nos assiste. Muito obrigado, eu acho, a Espiritualidade Amiga, que também ajudou a conduzir muitas coisas aqui. Nós gravamos esses vídeos, meus amigos, nas melhores das intenções, para mostrar realmente a vida como ela é, de uma pessoa que passou pelo vício, que encara a recuperação no dia a dia, que luta cada dia para se manter aí limpo e longe dessas tentações às quais ele já sucumbiu em algum outro momento. Mas também uma história, gente. Nós não queremos encerrar essa história com um ar de lamentação. O Jorge estará conosco em outras oportunidades. Com certeza. Mas encerrar essa trajetória aqui do Jorge com um sentimento de vitória,
fazendo votos de que o Jorge continue com o trabalho que ele tem aí de conscientização, de apoio, de ajuda na recuperação, né, das pessoas que passam os mesmos percalços que ele passou. Mas também, gente, fazendo votos aí para todos vocês que nos assistem, se houver alguém que sofre com vícios, seja eles de qualquer natureza, que possam se recuperar, que possam achar saída, que possam achar aí dias melhores. E, enfim, neste Natal que está se aproximando, neste fim de ano, eu espero que você tenha, enfim, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que todos possam sentir aí a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que possamos ver dias melhores na humanidade, ver dias melhores nas nossas famílias, cidades, estados, enfim, no planeta, que possamos ver o alvorecer de um 2024 muito mais fortalecidos na fé, na vida, na esperança do futuro. E eu espero que vocês realmente tenham apreciado esta iniciativa, porque, repito, eu lá atrás, quando o Jorge comentou que tinha disponibilidade para contar a história dele, que queria contar a história dele publicamente, que não queria que queimassem aí a sua história, que deixassem ela apagada no âmbito pedagógico, eu topei essa empreitada porque eu acreditava e ainda acredito que as pessoas ouvindo a trajetória, no começo o Jorge diz que a história dele seria Jorge e o Jacob, mais um. Porque ele disse, eu sou mais um que passou pelo problema das drogas entre milhões de pessoas que passam publicamente ou em sigilo. Isso. Tem muita gente que usa que ninguém sabe. Está sofrendo isolado. Isso, isolado. E vocês viram, tiveram contato durante aí as histórias do Jorge com coisas espirituais, com coisas da vida, com coisas da família, com coisas diversas. Eu espero que isto tenha servido para você de algum modo em qualquer âmbito da sua vida, para além do entretenimento. Certo? Muito obrigado a todos. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem os vídeos para que possamos aí alcançar o máximo de pessoas possíveis que precisam assistir a essa história. Muito obrigado, Jorge. Obrigado, Faço Lucas. votos também a você de um Feliz Natal, obrigado, um próspero Ano Novo. igualmente. Que possamos estar juntos aí no ano que vem com mais histórias e conversas. Muito obrigado. Legal. Feliz Natal a todos e um próspero Ano Novo.